Olá pessoal, sou o professor Anderson Magalhães e essa é a primeira aula do meu curso de análise sintática, curso teórico aqui no canal do YouTube, pessoal. A primeira aula de uma série de aulas que eu vou lançar dia após dia. Pessoal, a análise sintática é a relação lógica entre as palavras dentro de uma frase na língua portuguesa. Então, fazer a análise sintática é descobrir qual que é a função de um termo, de uma palavra, dentro de uma frase, pessoal. Pode ser sujeito, predicado, pode ser objeto direto, indireto, predicativo, enfim. Pessoal, fazer análise sintática é analisar, então, a função de cada uma das palavras dentro de uma frase, na estrutura da língua portuguesa. E antes de iniciar a análise sintática, nós precisamos estabelecer 3 conceitos que vão basear o nosso estudo. O primeiro deles é o conceito de frase. O que é uma frase? Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo que consegue estabelecer uma comunicação entre interlocutores. Olha os exemplos de frase. Silêncio é apenas uma palavra, mas ela consegue estabelecer sentido, estabelecer comunicação. Fogo. Então, se você está ali numa guerra, e o comandante grita fogo, faz sentido. Ou em qualquer outra situação, você pede para uma pessoa fogo, significa que você está pedindo um isqueiro, Então, é um enunciado que também possui sentido. Outro exemplo, choveu em Curitiba. É uma frase porque ela possui sentido completo. Beleza, galera? Nessas 2 primeiras frases, silêncio e fogo, nós não temos verbo. Essas frases são chamadas de frases nominais. Então, frase nominal é a frase que não possui verbo. Mas a frase nominal, de qualquer forma, ela possui sentido completo. Choveu em Curitiba possui um verbo ali, e aí ela vai entrar no outro conceito também, que é o conceito de oração. O segundo conceito que você precisa saber é o conceito de oração. A oração, ela se organiza ao redor de um verbo. Então, para ter oração, eu preciso ter verbo. Então, a frase não tem verbo. Tem ou não verbo, A frase tem que ter sentido completo. A oração, ela também pode ter ou não sentido, mas ela precisa ter um verbo. A oração tem que ter um verbo. Ou, então, uma locução verbal. A locução verbal são 2 ou mais verbos que exercem a função de um. Olha o exemplo. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Quando chove, então, esse chove aqui, chove é uma oração, porque é um verbo. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Então, olha aqui, você pode separar isso aqui em 2 orações. Quando chove muito é uma oração, ela não tem um sentido completo, mas é uma oração, porque tem verbo. E as enchentes causam transtornos. Perceba que as enchentes causam transtornos possui sentido completo. E aqui é a oração porque tem o verbo causar. Então lembre-se, a oração pode ou não ter sentido completo, mas ela necessariamente tem que ter um verbo. E o terceiro conceito que você precisa saber antes de iniciar a análise sintática é o conceito de período. É o conceito de período que vai unir os 2 conceitos anteriores. Período é uma frase, portanto ela tem sentido completo, e com uma ou mais orações, portanto ela possui verbo. Então, período é uma frase com verbo. Beleza, pessoal? Então, período é uma frase com verbo. E o período ele pode ser simples ou composto. Quando eu tenho um período simples, com uma oração, essa oração é chamada de oração absoluta. Então, o período simples é a oração absoluta. Olha o exemplo. Anderson dorme no sofá. Tenho apenas um verbo. Poderia ser também apenas uma locução verbal. Olha o exemplo. Anderson está dormindo no sofá. Está dormindo é uma locução verbal. Beleza, galera? Então, período simples possui apenas uma oração, oração absoluta, apenas um verbo, ou então uma locução verbal. E o período composto, que ele tem mais de uma oração. Período composto, exemplo, é necessário que o time vença. É necessário é uma oração. Ela até não tem sentido completo. Você fala assim, é necessário. É necessário não tem sentido completo. Que o time vença.
que o time vença é uma outra oração. Aqui é uma oração porque tem o verbo é, e aqui é uma oração porque tem o verbo vença. Beleza, galera? Então, recapitulando, frase possui sentido completo, pode ter verbo ou não, mas ela tem que ter sentido completo. Oração, ela necessariamente tem um verbo, pode ou não ter sentido completo. E o período é uma frase com verbo. Beleza, galera? O período pode ser simples ou o período pode ser composto. E a nossa análise sintática vai ser feita nas primeiras aulas, no período simples, ou seja, na oração absoluta. E depois a gente vai fazer o curso de análise sintática do período composto. Então, tamo junto. Até a próxima aula. Grande abraço. Tchau, tchau.